Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos. É mais um tempo de vitória, é mais um tempo gostoso, que nós temos aí com o nosso Deus. É momento de nós estarmos nos sensibilizando, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É um momento que nós temos para renovarmos a nossa aliança com esse Deus que tudo pode. Então, mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, nessa terça-feira, dia 6 de, aleluia, setembro de 2022. É mais um momento que nós temos para estarmos nos aproximando do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Amém? Então que Deus esteja aí nos renovando, que Deus esteja aí falando conosco nessa manhã, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, dar ouvidos, à voz do Espírito Santo. Amém? Então vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é muito bom, Pai, nós estarmos aqui mais esta vez, é muito bom nós estarmos, ó Pai, chamando, Senhor Deus, pelo Teu nome, é muito bom nós estarmos clamando ao Senhor e dizendo ao Senhor: Senhor, por favor, pega na nossa mão, Pai, nos direciona, Senhor Deus, nos leva, Senhor Deus, à Tua casa, Senhor Deus, conforme diz, Senhor Deus, salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, aleluia, estar, Pai, alegres, Senhor Deus, aleluia, estarmos alegres, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ao sermos convidados, ó Pai, a estarmos na Tua casa, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, nos abraça com Teu abraço de poder. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma-nos, ó Deus, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Nos transforma, Pai, segundo o Teu querer, segundo o Teu efetuar. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, para que possamos, ó Pai, sentir, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a Tua presença, Senhor Deus, onde quer que nós estejamos, ó Pai, e que para a honra e para a glória do Teu nome, venhamos ser uma bênção a cada dia. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a nossa amada irmã Fabiana, Senhor Deus, filha, Senhor Deus, da nossa irmã Marina Salles Andrade, Senhor Deus, que faz aniversário hoje, ó Pai, que ela esteja, Senhor Deus, aleluia, recebendo do Senhor, ó Pai, aleluia, as bênçãos, ó Pai, na manhã desse dia, Senhor Deus, que ela possa ter muitos, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita alegria, que o Senhor venha, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória sobre, Senhor Deus, a Fabiana, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, ela, Senhor Deus, com longevidade de vida, abençoa a sua família, seu esposo, a sua casa, a sua saúde, ó Pai, que ela possa crescer, Senhor Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Assim, ó Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, abençoamos. Assim, Senhor Deus, nós abençoamos, ó Pai, esse dia, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, aleluia, crescer diante do Senhor. Então, ó Deus, aleluia, faça resplandecer da Tua glória sobre nós, que nós possamos ver, Senhor Deus, o Senhor agindo, Pai, aleluia, Senhor Deus, poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, operando, maravilhosamente, que o Senhor esteja te abençoando aí, aleluia, nesse canal do YouTube, um homem abençoadíssimo com seus louvores, adorando a Deus, um levita do Senhor, que Deus esteja aí operando, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, Deus esteja aí fazendo muito mais, aleluia, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. E assim nós, aleluia, oramos nessa manhã, nós, aleluia, nos colocamos, aleluia, diante do Senhor que tudo pode. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estaremos aí nessa manhã falando a respeito de sensibilidade espiritual. E eu quero estar aí
em primeiro lugar, dando as boas-vindas, né, ao meu amado irmão, à minha amada irmã, e também falando a respeito, né, de um dia especial que possamos ter aí na presença de Deus, que Deus esteja aí agindo, né, com poder e grande glória na minha vida e na sua vida, nesta manhã, aleluia, de terça-feira, né, que Deus possa operar aí maravilhosamente, que nós possamos receber do nosso Deus aí a sua atenção, amém? Diz assim, que este amanhecer nos traga mais vontade de viver e muita fé para conseguirmos alcançar nossos objetivos. Recomeçar um novo dia nos dá a oportunidade de nos renovarmos, aleluia, nossa determinação para com, aleluia, as dádivas de Deus, né? Deus dá oportunidade de nós estarmos aí verdadeiramente indo muito mais além. Então, é hoje, né? E hoje, o que estava tão longe do nosso horizonte pode ficar muito mais perto do que nunca. É só nós estarmos orando, né? Agora é o momento de nós estarmos diante do Senhor e elevarmos as nossas expectativas, né? E dar tudo, aleluia, que nós temos de nós, darmos o nosso coração, que tudo seja perfeito nesse dia, na presença desse Deus que tudo pode. Então, que Deus esteja te abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo, iluminando, né, os teus caminhos, que nós possamos aí irmos muito mais além, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glórias a Deus, aleluia, glórias a esse Deus que tudo pode. Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura. Essa programação está sendo transmitida aqui da Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Essa programação vem ao ar sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos, o idealizador dessa programação, responsável também, aleluia, por essa programação. O texto bíblico que nós vamos estar, aleluia, lendo hoje e meditando o texto de Efésios, capítulo 4, versículos 17 ao 24. Reflexão, a sensibilidade espiritual. Hoje, dia 6, aleluia, de setembro de 2022. Cultos, aleluia, às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Esses são os cultos presenciais. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo. Amém? E sempre peço carinhosamente aos amados irmãos que estejam aí escrevendo no meu no meu YouTube, né? Deixa aí um like, né? Assista os vídeos. Esse link, né? Ele tá de azul aí na minha página aí do Facebook. É só clicar, você vai direto ali no texto, né? Você vai direto no meu YouTube. Então, vá lá. Ajude o teu irmão, em nome de Jesus Cristo, a crescer aí na plataforma. Que Deus esteja te abençoando, né, poderosamente. Vai lá, dá o like, ativa o sininho, né, para ser comunicado de novos vídeos, né, que forem aí colocados. Amém? Deus esteja te abençoando aí com poder e grande glória. Então, em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24 diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade
eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por despojos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se, aleluia, do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes, aleluia, da verdade. Então, em nome de Jesus Cristo, ele está dizendo, o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor Jesus Cristo eu insisto, que não vivam mais como gentios, na sua inutilidade, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Quantos, amados irmãos, têm endurecido, aleluia, o seu coração quanto a palavra de Deus, o Espírito Santo até vem e fala, mas as obras da carne, amados irmãos, têm se mostrado gritante, elas saltam, aleluia, aos olhos, elas saltam, aleluia, aos anseios do coração. Nós precisamos entender que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele me chama, ele te chama, aleluia, a uma nova etapa de nossa vida. Ele chama a um renovar a cada dia, a cada instante, para que estejamos, amados, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nos fortalecendo nesse Deus que tudo pode. Então, em nome de Jesus Cristo, deixa as amarras do passado de lado, deixa as situações de aprisionamento. Nós precisamos, amados irmãos, sair do Egito. Nós precisamos voltar, amados irmãos, a Jerusalém celestial. Nós precisamos nos fortalecer, aleluia, no Senhor que tudo pode. Só Ele pode fazer a diferença na minha vida. Só Ele pode fazer a diferença na tua vida. Só Ele pode examinar a minha vida. Só Ele pode examinar a tua vida. Só Ele pode fazer totalmente tudo diferente. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando. Em nome de Jesus Cristo, seja bem-vinda nessa manhã. Em nome de Jesus. Então, diz a palavra no versículo 19, Efésios capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim: tendo partido toda, aleluia, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, parabéns aí pela filhona, pelo aniversário, que Deus esteja abençoando, né? Momentos antes de nós estarmos começando a live, nós já oramos por ela, tá? Que Deus esteja abençoando aí, operando sobre a vida da Fabiana, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Então, tendo, aleluia, perdido toda a avidez, ou melhor dizendo, tendo perdido toda a sensibilidade, ele se entregado à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quando ele fala cometendo aí toda espécie de impureza com avidez, ele está dizendo que isso está bem claro diante dos nossos olhos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que, aleluia, as pessoas, quando elas saem do caminho, elas perdem o foco, elas colocam todo e qualquer tipo de desculpa para se ausentarem da presença do Senhor. E a gente sabe que a palavra do Senhor, ela diz que tudo isso é concupiscência da carne, é vontade da carne. A vontade da carne, amados irmãos, a gente sempre traz aqui, e
eu quero trazer mais uma vez para os irmãos, aleluia, saberem, terem isso gravado no coração. O homem, amados irmãos, ele é pecador. A vontade do homem, amados irmãos, é sempre, aleluia, o pior, é vontade da carne. O que, aleluia, nos mantém, aleluia, firmes, é só o Espírito Santo. É só o Espírito de Deus. E a vontade da carne está escrita aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19. A vontade da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos entender. Não tem para onde eu correr, não tem para onde você correr. É céu ou inferno. Seu desejo o céu, eu desejo o céu. Seu desejo o inferno, é o inferno. Não tem para onde nós corrermos, amados irmãos. O Senhor, ele fala que há dois caminhos. Está dizendo que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Esse leva ao lago de enxofre, onde haverá choro e ranger de dente. E diz que apertado e dificultoso é o caminho que conduz à vida eterna. Nós precisamos entender, amados irmãos, que não vai ser fácil. Nós temos que matar, aleluia, a nossa carne diariamente. Nós temos que nos renunciar diariamente. Quando nós alimentamos a carne, amados irmãos, nós matamos o espírito. Eu já li uma história aqui para os amados irmãos, uma vez que falava de dois leões que tem dentro de nós. E a gente pode comparar, amados irmãos, o leão que ruge, né, buscando a quem possa tragar, e o leão da tribo de Judá. O leão que você alimenta melhor é que vai sobressair dentro de você. Se você alimentar, aleluia, o leão que ruge, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o leão da tribo de Judá, ele veio para dar vida, vida em abundância. Nós precisamos entender isso. E muitos de nós queremos as duas coisas ao mesmo tempo. Nós queremos prazeres mundanos, nós queremos sensualidades, nós queremos aí, amados irmãos, obras da carne, nós queremos nos divertir, nós queremos, aleluia, gozar a vida adoidado, mas nós não podemos, amados irmãos. Ou você escolhe uma coisa ou você escolhe outra. A obra de Deus, ela é feita com ordem e decência, ela não é feita com desordem. Nós precisamos entender isso. E para isso, meu amado irmão, para isso, minha amada irmã, nós temos que lutar, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão Bento Green, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, também aí na vida do povo moçambicano, que Deus esteja aí, aleluia, derramando da sua graça, derramando do seu poder e da sua unção em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Então, diz aí no verso 20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se, aleluia, do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Que Deus esteja aí abençoando, aleluia, poderosamente a nossa vida em Cristo. Então eu quero trazer aqui aquilo que sempre trago a respeito de ilustração, para que nós possamos ter
avidez, não em obras da carne, mas em obra, aleluia, espiritual, santidade espiritual. Muito mais o sangue de Cristo, aleluia, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificando a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo, o iluminar do nosso interior. Às vezes fico imaginando como o nosso Deus se sente em relação a nós, e acho que Ele sente muita vontade de estar perto de nós, de ser aquele amigo com que podemos conversar o tempo todo. Muitas vezes nos preocupamos apenas com a fé e esquecemos que o pecado nos distancia do nosso Deus. Ele faz separação entre Deus e um homem, o pecado. Está aí em Isaías capítulo 59, versículo 2. A consciência ilumina o nosso interior, a fé e a consciência caminham juntas. No entanto, uma vez que temos um problema na consciência, a fé se vai. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Hoje, muitos não progridem na fé cristã, porque não lida cabalmente com a consciência. Por isso, é importante saber lidar com ela para obter a paz. O apóstolo também se empenhavam, aleluia, os apóstolos também se empenhavam em manter uma boa consciência, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade, aleluia, sinceridade diante de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e muito mais especialmente para convosco. O que suja a boa consciência é o pecado. Isso dá origem às dúvidas, ao medo e às preocupações. Assim, por consequência, aleluia, nós nos distanciamos dos propósitos originais de Deus para conosco. Se nossa consciência não está pura, nos sentimos distante de Deus. E uma das consequências é que nossas orações parecem não ser respondidas. As orações sem fé equivalem a não orar. Quando nós perdemos a sensibilidade, nós deixamos de chorar, nós deixamos de quebrantar os nossos corações. As lágrimas, elas não vêm mais nos nossos olhos. Ter sensibilidade ao falar com Deus, às vezes, me lembro de várias vezes e várias fases do meu relacionamento com Deus, que deveria ser sempre crescente, mas teve momentos de altos e baixos, e ainda pior, momentos de estagnação. Nesses momentos falta-nos a sensibilidade para sentir a presença de Deus. Achamos que tudo está normal, quando na verdade precisamos de uma renovação no nosso espírito e nosso ser. Assim como um relógio deve ser
ajustado de tempos em tempos. Nossa consciência precisa frequentemente ajustar-se com as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Um relógio com defeito e sem manutenção certamente vai parar. Ele para de funcionar. Da mesma forma, uma consciência que mantém o pecado, aos poucos para de funcionar. A consciência é parte do nosso ser, que nos dá paz ao fazermos aquilo que, de acordo com a nossa fé, cremos ser o certo. Também nos inquieta e gera culpa quando fazemos o que cremos que é errado. Testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Por isso é importante que conheçamos a palavra de Deus, que leiamos a Bíblia, os livros espirituais, para não sermos enganados e levados pela consciência cauterizada desse mundo. Nós precisamos, amados irmãos, aleluia, estarmos nos renovando, aleluia, em relação à palavra do nosso Deus. A Bíblia, aleluia, chama de cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, corrompida. Tito 1,15. A consciência que perde sua sensibilidade, tal consciência não é um guia. E essa condição leva muitas pessoas a praticar pecados sem nenhuma preocupação. Nós precisamos entender isso. Quantos, amados irmãos, vivem aparentemente, aleluia, com uma consciência cauterizada? Quantos vivem numa situação dificílima? A consciência sensível que Paulo, aleluia, a consciência sensível de Paulo foi, sem dúvida, a razão pela qual ele respondeu instantaneamente a verdade quando a conheceu. Antes, ele perseguia o povo de Deus, em Atos capítulo 8, versículo 3. Ele deixou de seguir a sua consciência, ou melhor dizendo, ele não deixou de seguir a sua consciência. Ele simplesmente acertou os ponteiros com a nova verdade que tinha aprendido e continuou a viver por ela. Sua declaração em Atos 23, verso 1, andando diante de Deus com toda a boa consciência, até o dia de hoje, incluía tanto o tempo que ele perseguia a Cristo, quanto o tempo em que vivia para Cristo. Também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Temos que aprender, aleluia, com o agir de Deus em nós e nos permitir sermos aperfeiçoados, nos afastar de tudo aquilo que nos faz, aleluia, retroceder e estagnar em nosso lugar de conforto. Amém? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar indo ao encontro do Mestre, para que ele venha mudar a nossa história. A consciência cauterizada é uma característica típica dos tempos finais, onde a falta de tempo, a agitação do dia a dia, as atitudes precoces, a falta de amor, a palavra de Deus nos leva a pensar que tudo é normal. Sabe aquele papo de que não tem nada a ver? Não leva as coisas tão a sério? Tudo isso, todo mundo faz isso. Ninguém viu nada. Não conseguia agir de outra forma. Foi só uma vez. É dessa maneira, ou com argumentos semelhantes, que Satanás tenta corromper a nossa boa consciência.
Nós precisamos, aleluia, nos colocar a contraprovas diante do Senhor, diante das Sagradas Escrituras. Será que eu tenho agido de boa consciência? Será que eu tenho me levado a provar as coisas que Deus tem colocado diante de mim? Será que eu tenho estreitado meu relacionamento com Deus? Muitos, aleluia, de nós têm o hábito de conferir nossos relógios sempre, aleluia, que possamos pôr um relógio que sabemos está certo. Temos que ter a mesma atitude na nossa consciência. A palavra de Deus é um único, aleluia, padrão infalível do certo e errado. Todos nós estamos, aleluia, suscetíveis às influências de família, tradição, crenças, valores, os valores culturais e sociais, práticas comuns da nossa geração. Em consequência, precisamos nos voltar, aleluia, constantemente à palavra de Deus, ajustando constantemente nossa fé, proceder de outro modo e correr o risco de deixar nossa consciência nos conduzir à perdição. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, estar conferindo, estar acertando os nossos ponteiros com as Sagradas Escrituras. Eu costumo dizer, conforme isso que está sendo escrito aqui, será que a minha agenda, ela está sendo a minha agenda, ou prefiro cumprir a minha agenda ou a agenda de Deus? Nós precisamos cumprir a agenda de Deus, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A minha agenda vem em segundo plano, a agenda de Deus em primeiro plano. Mas muitos têm acertado o seu relógio com o relógio mundano. Atrasar um pouquinho não tem nada a ver. Meu pai falou que até meia-noite está bom. Mais uma hora, mais uma horinha só, não tem problema. Dentro de um minuto acontece muita coisa. Um minuto muitas vezes é uma eternidade, quando você está passando por momentos difíceis. Eu lembro aqui no Rio de Janeiro que a mãe e o pai trancou as meninas no quarto e falou assim: vocês não vão sair, vocês não vão para baile funk, você não vai para aqui, você vai para ali, vocês não podem ir. Enquanto a mãe e o pai dormiu, elas pularam a janela. E elas foram mortas, estrupadas e mortas. Sumiram os corpos. Com muito custo acharam ela, não vou falar o lugar para não essa situação não ficar aí uma situação de risco até pela minha própria pessoa, mas encontraram elas mortas em um certo lugar. Imprudências, muitas vezes, amados irmãos, nos levam à morte física e espiritual. Nós precisamos, amados irmãos, acertar os nossos ponteiros, aleluia, com o ponteiro de Deus. Nós não devemos correr risco de deixar a nossa consciência nos conduzir à perdição. Nós precisamos estar sendo levados pelo agir e o agir de Deus. Muitos de nós, amados irmãos, temos o hábito de conferir nossos relógios sempre, aleluia, que passamos por um relógio que sabemos estar certo. Purificar a consciência. Talvez você ainda esteja se perguntando: por que devo purificar a minha consciência? Assim como ninguém semeia algo sem primeiro arar e cuidar da terra, nós também, quando não nos arrependemos dos nossos pecados e falhas, temos como resultado a perca da nossa sensibilidade ao falar com Deus. Cauterizamos nossa consciência de maneira
que não cumprimos mais a vontade de Deus. Nos tornamos cheios e sujos de nossa humanidade caída, do nosso pecado. Nos tornamos limitados para cumprir a vontade de Deus, crescer e dar os bons frutos. Se constantemente não tratarmos da consciência, vamos aumentando cada vez mais a sujeira do pecado, a ponto de não termos mais uma boa colheita, uma boa consciência. Precisamos nos purificar, aleluia. Precisamos arar a terra, precisamos colocar um bom adubo na terra. Precisamos preparar a terra, preparar o solo da nossa consciência, para obter um coração puro. Meu amado irmão, minha amada irmã, meus amigos, não devemos desanimar em meio ao sofrimento, às dificuldades, os erros que surgirão ao lidar com o pecado e com a nossa consciência, pois Deus é quem, aleluia, nos capacita em meio à nossa incapacidade. Então, quando entregarmos esses assuntos nas suas mãos, podemos ver a presença, aleluia, da graça de Deus e da sua glória eterna, aleluia, para com cada um de nós. Jesus veio à terra a fim de nos aproximar do Pai. Aleluia. Deus, ele veio aproximar de nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nossa condição pecadora nunca nos deve inibir de ir a Deus. Se pecarmos, aleluia, ele é fiel e justo para nos perdoar. Podemos confessar e obter, aleluia, o perdão necessário para nos reaproximarmos, aleluia, de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, aleluia, e nos purificar de toda a injustiça. Lancemos mão desse privilégio e lancemos fora toda acusação, pois Cristo está a nosso favor. Do início ao fim, Deus quer que o homem seja por ele, aleluia, desejado. Que o homem esteja buscando a Deus de todo o coração. Que o homem venha amar a Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim na cruz do Calvário. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos buscar esse Deus. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo de Deus quando nos fala. Ele convence um homem do pecado, da justiça e do juízo, mas muitos de nós, sendo convencidos do pecado, da justiça e do juízo, nós saímos pela tangente, nós não ouvimos a voz de Deus. Quantos de nós temos nos afastado de Deus a passos largos, quando nós deveríamos estar mais perto de Deus? A nossa língua, amados irmãos, ela fala coisas que muitas vezes nos coloca lá em cima. Não estou falando no céu, não. Estou falando com o nariz empinado, estou falando com orgulho. E a gente, muitas vezes, aos olhos daqueles que estão à nossa volta, nós somos, como diz o Roberto Carlos, o cara. Mas nós precisamos entender, amados irmãos, que o cara, aquele que tudo pode,
aquele que tudo vê, aquele que tudo opera, é aquele que se humilhou, se esvaziou, se entregou à morte de cruz. E sobremaneira, Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobrasse e toda língua confessasse que Ele é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos entender que muitos de nós estamos nos colocando num patamar onde nós não deveríamos estar. Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós precisamos, aleluia, ouvir a voz do Senhor, falar: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de Ti. Entra, Senhor Deus, com as devidas providências na minha vida, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Patrícia Silene, a mãe do ano, que Deus esteja abençoando aí, aleluia, a Valentina, derramando do seu poder, derramando da sua unção, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua família. Amém? Glórias a Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é tempo, ó Pai, de nós estarmos nos humilhando. É tempo, ó Pai, de nós estarmos, ó Pai, deixando de lado toda a consciência cauterizada, Senhor Deus, e nos aquebrantando diante do Senhor, ó Pai, nos humilhando, ó Pai, debaixo da Tua potente mão, e dizendo ao Senhor, ó Pai, que nós precisamos, ó Pai, aleluia, não somente um dia, Senhor Deus, mas todos os dias, ó Pai, estarmos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pedindo perdão ao Senhor, renovando, ó Pai, o nosso relacionamento diante de Ti, Senhor Deus, e dizendo, Senhor Deus, que a cada dia, Pai, aleluia, Senhor Deus, esse maná, Senhor Deus, vem como um maná diário, ó Pai, sobre as nossas vidas, que nós possamos aprender do Senhor, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estarmos, ó Pai, nos dobrando, ó Pai, segundo, Senhor Deus, o Teu querer, o Teu efetuar, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha nos lavar, remir, transformar, que possamos sermos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Então nos ensina, Pai, a estarmos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos diminuindo, ó Pai, diante do Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que todo humilhado será exaltado, e todo aquele, Senhor Deus, que se exalta será humilhado. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos, que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que nós possamos aí sermos uma bênção diante do Senhor. Um abração para todos os meus amados irmãos, tanto do Brasil conforme aí no exterior, aí o povo de Moçambique, um abração aí, nosso amado irmão Bento Green, a igreja aí, uma igreja festiva, uma igreja linda, que Deus esteja abençoando aí, em nome de Jesus Cristo. Qualquer dia desses aí eu vou aí, em nome de Jesus. Se Deus permitir, eu vou aí para a gente dar uns glórias junto, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo de Deus. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso amado e Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, que nós possamos estarmos esperançosos da sua vinda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Abração aí, Deus abençoe a todos. Até mais tarde. Hoje nós temos o culto da família, né? Você é o nosso convidado especial às 19 horas, para nós estarmos juntos novamente, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Fica na paz, Deus abençoe.